O dia hoje terá duração de 11 horas 57 minutos e 20 segundos. O meio-dia solar será às 11:57. O pôr do sol às 17:56. E o tempo, como fica? O Climatempo está prevendo 8 milímetros de chuva com probabilidade de 67%. O dia será de muito calor, com máxima de 33 graus Celsius. 25 graus no momento no sítio histórico da cidade. É domingo 30 de maio, chegamos aos 150 dias do ano e faltam 215 para terminar 2021. É dia de Santa Joana d'Arc, também é o dia do decorador e o dia do geólogo. Esta é a edição 26.320 do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. 1431. Em Rouen, na França, Joana d'Arc é queimada na fogueira aos 19 anos por bruxaria. 1778 morre Voltaire, filósofo e poeta francês. 2003, pelo menos 70 pessoas associadas à Liga Nacional para a Democracia são mortas pela máfia do governo na Birmânia. A Aung San Suu Kyi, líder da oposição, fugiu do local, mas é presa logo depois. O que é destaque nesta edição? Noturnas e bares desafiam a lei em Manaus. Rio Negro estabiliza e fica 2 centímetros de cheia recorde. Governo altera medidas de restrição de circulação de pessoas no Amazonas. O EA inicia a aplicação do vestibular 2020-2021 neste domingo. Pandemia faz Congresso discutir inclusão de novos crimes no Código Penal. Cantor B.J. Thomas morre aos 78 anos nos Estados Unidos. Agora no Jornal da Manhã especial de domingo. 2h38. As nossas primeiras notícias para o Amazonas aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O governador Wilson Lima assinou ontem o decreto que regulamenta a Lei 5.463, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos e subprodutos de origem animal produzidos no Amazonas. O ato simbólico aconteceu no município de Novo Aripuanã. O Rio Negro manteve o nível de 29 metros e 95 centímetros neste sábado, segundo informações do Porto de Manaus. Mesmo sem alteração no nível, 2021 já tem a segunda maior cheia da história desde o início dos registros em 1902 e está a apenas 2 centímetros de igualar o recorde de 2012, quando a água subiu até os 29,97, o que já pode ter acontecido de ontem para hoje. A Fundação Amazonas de Alto Rendimento realizou na tarde de ontem o serviço de sanitização nos vestiários de atletas de arbitragem, sala antidoping, zona mista, corredores de acesso e banco de reservas da Arena da Amazônia para receber o jogo entre Manaus Futebol Clube e Santa Cruz Futebol Clube, que acontece neste domingo às 17 horas. Uma casa noturna foi interditada por descumprimento do decreto que estabelece medidas de prevenção à Covid-19 por fiscais que realizaram uma operação entre a noite de sexta-feira e a madrugada de ontem. Além da casa noturna, outros 6 estabelecimentos foram fechados. Aqui no centro da cidade, a casa noturna foi interditada pelos fiscais da Vigilância Sanitária por promover aglomeração e por funcionar fora do horário permitido. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade interditou o uso do equipamento sonoro. Na Zona Leste, os bares localizados na Itaúba, bairro Jorge Teixeira, foram fechados pelos agentes da CIF por funcionamento fora do horário permitido. Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para dar apoio no fechamento dos estabelecimentos daquela área. No bairro Nossa Senhora das Graças, um restaurante teve suas atividades encerradas pelos fiscais da vigilância. O estabelecimento estava promovendo aglomeração, além da constatação do consumo de bebida alcoólica após o horário permitido. Mas agora, de madrugada, ao longo da Lobo da Almada, no sítio histórico da cidade, ante os olhares da polícia, bares permaneciam abertos com centenas de frequentadores e muita bagunça no trânsito, com carros inclusive trafegando na contramão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid, edição 421,
trouxe diagnóstico de 473 novos casos de Covid-19, totalizando 385.828 no estado até o sábado. A Prefeitura de Manaus informou que um total de 34 sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital no sábado. O governador Wilson Lima detalha boletim epidemiológico da Covid-19 e anuncia alterações nas medidas de restrição de circulação de pessoas no Amazonas. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu autorizar o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais da capital na modalidade híbrida. Os professores e demais profissionais das escolas voltam às atividades pedagógicas já nesta segunda-feira. Na terça-feira, dia 1º, será a vez de receber os alunos. As medidas de prevenção e proteção contra a Covid-19 seguem no Amazonas, como explicou a diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde. A Universidade do Estado aplica neste domingo e também na segunda-feira as provas do vestibular 2020 acesso 2021. Nos 2 dias de provas, que terão início às 13 horas de hoje, e os portões de acesso aos locais de prova fechados às 12h50. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 1 hora do horário fixado para o fechamento dos portões. Para realizar as provas, o candidato deve levar o cartão de convocação, documento de identificação original com foto e caneta de tinta preta fabricada em material transparente. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório, assim como o de álcool em gel para a higiene das mãos. As provas serão realizadas em um número maior de locais para garantir o distanciamento entre os candidatos. O vestibular da UEA será dividido desta forma: primeiro dia, hoje, 84 questões objetivas sobre língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, história e filosofia, geografia, biologia, matemática, física e química. Já amanhã, na terça-feira, 36 questões objetivas com disciplinas específicas ao curso escolhido e uma redação. Governo honra 35 bilhões em dívidas de estados desde 2016 e recupera 13%, informa o Tesouro. Os 30,6 bilhões que o governo ainda não conseguiu reaver são devidos por 6 estados: Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e o Amapá. A pandemia do novo coronavírus pode levar o Código Penal a estabelecer novos tipos de crimes. Diferentes projetos em tramitação na Câmara dos Deputados, no Senado, propõem agravante e tipificação de condutas relacionadas à crise sanitária. Levantamento do GU com base em dados do Congresso Nacional mostra que ao menos 60 projetos propõem alterações no Código Penal para criminalizar ou punir com mais rigor as infrações ligadas ao estado de calamidade pública. Os projetos sugerem, por exemplo, aumento de penas para estelionato e falsidade ideológica praticados para receber auxílio financeiro de maneira indevida, criminalização da aplicação falsa de vacinas, criminalização da prescrição de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem comprovação científica, aumento da pena nos casos de crimes de furto e roubo praticados durante a pandemia, aumento de pena do feminicídio se o crime for praticado durante calamidade pública, criminalização da criação, divulgação, propagação, compartilhamento ou transmissão de informação falsa sobre epidemia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson casou-se neste sábado com sua noiva Carrie Simons em uma cerimônia secreta, segundo veículos de imprensa britânicos. Boris Johnson, de 56 anos, conhecido por sua agitada vida amorosa, casou-se com Carrie, de 33 anos, na Catedral Católica de Westminster, na presença de amigos próximos e familiares, noticiaram os jornais Mail on Sunday e The Sun. Camilo Cola, fundador da aviação Itapemirim, ex-deputado federal, morreu aos 97 anos lá no Espírito Santo. O empresário morreu de causas naturais em Cachoeiro de Itapemirim. O cantor B.J. Thomas morreu neste sábado aos 78 anos em casa nos Texas, nos Estados Unidos. O artista lutava contra um câncer no pulmão. A morte foi confirmada em sua página oficial. Vencedor de 5 prêmios Grammy, o cantor subiu nas paradas musicais no final dos anos 60 e 70 e ficou eternizado com canções que fizeram sucesso no filme Guardiões da Galáxia.
No Brasil, Thomas estourou com a música Rock and Roll Lullaby, que fazia parte da trilha sonora da novela Selva de Pedra da TV Globo de 1972. A música retornou às paradas brasileiras em 1986, quando a novela foi regravada. She was just 16 and all alone. Eddie Thomas vendeu mais de 70 milhões de discos e misturou country, soul, gospel e soft rock, cantando canções calorosas e ocasionalmente melancólicas. O cantor anunciou em março que havia sido diagnosticado com câncer de pulmão em estágio 4 e estava recebendo tratamento. Os principais jornais do país e seus destaques de capa hoje: a Folha de São Paulo. Milhares saem às ruas contra Bolsonaro pelo país. O estado de São Paulo, cidades turísticas se reinventam para atrair home office. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. GDF acerta detalhes para vacinação geral por idade. 6h48 em Manaus. À minha frente, do outro lado da bancada, está Dom Leonardo Steiner, o nosso arcebispo metropolitano. Bom dia, Dom Leonardo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes nesta manhã de domingo. Como é que foi a semana, Dom Leonardo? A semana foi bastante ocupada, mas o encontro mais importante, digamos assim, foi poder participar de uma reunião de bispos da Amazônia, alguns especialistas, para começar a refletir o pedido do Papa Francisco da criação do rito amazônico. Não se trata de apenas inserir alguns dados culturais ou elementos culturais na liturgia, mas se trata de pensar mais largamente a questão de como podemos, por exemplo, na iniciação à vida cristã, buscar os elementos culturais dos indígenas, que aliás já tem várias experiências no Brasil, muito significativas. Foi uma reunião muito boa e com perspectivas muito interessantes. E a semana que começa? Semana que tivemos também a reunião do clero essa semana, uma reunião que é muito importante, sempre os padres da nossa arquidiocese juntos, e refletimos e debatemos as questões referentes à nossa arquidiocese. Essa semana será uma semana um pouquinho mais tranquila, mas também sempre de novo cheio de reuniões para atender as pessoas, grupos que desejam vir dialogar. Tem aí essa questão toda que estamos conversando, da uma espécie de proibição de abordarem nas escolas a questão do racismo, a questão da religião e a questão da sexualidade. São elementos importantes que a escola, infelizmente, nas famílias, isso hoje não é abordado. É importante que a escola, de maneira, claro, muito equilibrada, possa abordar. É uma discussão que estou participando. A homilia de hoje, Dom Leonardo? Na Igreja Católica, hoje, Paulo, celebramos Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O texto do Evangelho é um texto muito curto, que será lido nas liturgias de hoje. E a partir desse pequeno texto, onde Jesus diz, olha, ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir desse elemento eu vou tentar fazer a meditação. Vamos ouvir então essa mensagem que nos traz nesta manhã de domingo o Dom Leonardo Steiner. Em seguida, como sempre acontece, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Dom Leonardo. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos causa admiração as palavras de Jesus, são as palavras de Jesus pedindo que todos sejam mergulhados no Pai, Filho e Espírito Santo. Todos batizados, purificados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três nomes, são três pessoas. Em nome das três nos dava a percepção de que no mover-se de três, somos movidos, levados para dentro do mistério de três, isto é, da Trindade. Hoje nos é dado contemplar a Santíssima Trindade. É Criador o Pai misericordioso, é Filho unigênio de eterna sabedoria encarnada, morto e ressuscitado por nós. É Espírito Santo que move tudo, o cosmos e a história,
até chegar à plenitude do reino definitivo. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor, Deus todo, amor, só amor, amor puríssimo, infinito e eterno. Não vive em solidão, mas na dinamicidade doadora de 3 pessoas. É o Pai que ama o Filho e o Espírito e o Pai que ama o Filho a amar o Pai e o Espírito. Tudo na liberdade de apenas estar a amar, em sendo amor, sem aperceber-se que ama. O amor gerativo vai continuamente gerando o Pai, o Filho e o Espírito. É na dinamicidade para fora e para dentro ao mesmo tempo é que vai criando e recriando todo o universo. Como tudo como expansão do amor advindo da Trindade. Como é extraordinária a nossa fé que nasce do amor trinitário. Também nós não somos para nós mesmos e não somos somente para um tu, somos uma dinamicidade amorosa expansiva para muitos. 3 pessoas. 3 é mais do que 2 e 2 é mais do que 1. Mas 2 não é a soma de 1, de 2, 1, ou 3 não é soma de 2 mais 1 ou de 3 mais 1. De 2 mais 1. Soma, distinção, divisão seriam apenas números. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. 3 pessoas que vemos se moverem no cuidado descuidado, libertário de um amor desprendido. Um seria isolamento, um ego voltado sobre si mesmo, no cuidado de si. 2 seria uma entrega de amor de um para o outro, de um para um. Mas 3 na dinâmica difusiva do amor, que não tem parada, sossego, na gratuidade de amar, olha e contempla a ti e a ti. E porque ama não repousa sobre um preferencialmente, mas está no cuidado generoso, cordial, fruitivo, esquecido de si no cuidado para com as outras pessoas. Amor que é fonte de vida inesgotável, ininterrupta, generosa, refrescante, que se entrega e comunica. Amor que é essencialmente comunicação. Santo Agostinho, admirado da amorosidade gerativa na relação das pessoas da Trindade, nos ensina: não é fácil encontrar um nome que possa convir a tanta grandeza e servir para denominar de maneira adequada a Trindade, a não ser que se diga que é um só Deus de quem, por quem e para quem existem todas as coisas. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um deles Deus. E os 3 são um só Deus, juntos uma só substância. O Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. O Pai é só Pai, o Filho unicamente Filho, e o Espírito Santo unicamente Espírito Santo. As 3 possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade e o mesmo poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade, no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e a igualdade. É nesta dinâmica, queridos radiovintes, nesta dinâmica amorosa, que também nós fomos recebidos pelo batismo. Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que neste amor agora, pelo batismo, nos movemos e somos. Deste amor vivemos, nos restauramos, nos santificamos. Para esta montanha sagrada somos elevados e temos a certeza de que nunca estamos sós. Batizando-os em nome, mergulhados na Trindade, inseridos na Trindade, enxertados na Trindade, instantes no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Em nome das 3 pessoas, poderia ser no vigor, na força, na confiança, no amor, na receptividade doadora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um único Deus, um amor. Recebidos na comunidade do amor, o Pai que ama e doa a deidade, o Filho que recebe do Pai e que a ele corresponde no amor de volta, e o Espírito Santo que é o dom do amor, a força da vida divina em quem vive o Pai e o Filho. O sopro que eles respiram, e neles e deles recebem um sopro indelével e sagrado, e no sopro recebem um nome que nos insere na nova comunhão, na nova vida, no mistério de um amor uno e trino. O Espírito Santo é amor desprendido, puro de Deus, é o contentamento, a alegria, a festa da plenitude de ser, como desprendimento, doação, pura gratuidade.
Talvez por isso Dante Alighieri, na Divina Comédia, diga ou canta: ó luz eterna, que só repousas em ti mesma, só te entendes e por ti mesma entendia, e entendente te amas e sorris. Nós poderíamos com essas palavras dizer: o Espírito sorriso de Deus. Iniciamos nossas preces, nossos sacramentais, as nossas celebrações, os nossos sacramentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos a recordar a nós mesmos que tudo na Trindade, na possibilidade e na graça da Trindade. Nela celebramos, rogamos, imploramos, agradecemos, bendizemos. Entramos no nascer e para nascer, crescer e florescer a partir da raiz do mistério trinitário, a comunhão das três pessoas divinas. Comunhão, pois nas nossas rogações e louvações somos movimentados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A unidade da Trindade, na comunhão da Trindade, participamos da Trindade. Irmãos e irmãs, eis que estarei convosco todos os dias, conforme nos afirma Jesus no Evangelho de hoje. Na solenidade da Trindade somos também memorados de que a obra criada é difusão da Trindade. Papa Bento XVI nos diz que podemos intuir isso de certa forma ao observar tanto o macro-universo, nossa Terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, como o micro-organismo, as células, os átomos, as partículas elementares. Em tudo que existe encontra-se impresso, em certo sentido, o nome da Santíssima Trindade, pois todo ser, até as últimas partículas, é ser em relação, e deste modo se transluz Deus relação, transluz-se em última instância o amor criador. Que pensamento extraordinário esse, de Bento XVI. Em tudo existe relação, é sinal, imagem, nome da Trindade. Tudo procede do amor, tende ao amor e se move empurrado pelo amor, naturalmente, segundo diferentes níveis de consciência e de liberdade. Se tudo é centelha da relação amorosa da Trindade, a Igreja é a comunidade trinitária. Ela é chamada a realizar algo da comunhão convivência das pessoas divinas no amor doação, pois onde amor, Deus está. Onde se dá um testemunho da convivência de pessoas humanas, acontecendo a imagem e a semelhança da comunhão, da convivência das pessoas divinas, ali se realiza a Igreja. Ali onde a única identidade, que não é de maneira alguma uniformidade, mas formas diferentes. Ali as diferenças efluem da identidade comum e afluem a ela de volta. Ali a igualdade vive desta dinâmica identidade e diferença e não é mero nivelamento. Onde em nossa convivência, segundo e seguindo o sopro do amor, cuidamos da identidade comum que nos une, onde não só respeitamos e acolhemos as diferenças, mas também as promovemos, onde a igualdade não vem de fora como nivelamento, mas segundo e seguindo o sopro do amor, ali os vestígios e os sinais da Trindade existem, quer saibamos, quer não. Vejam, queridos radiovintes, que neste tipo de relação é que somos filhos e filhas de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo nos lembra essa beleza comunicativa e de comunhão, nos recordando que nos é dado balbuciar Abá, quer dizer, ó Papai. É que o próprio Espírito se nos une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos e filhas de Deus. Sim, nascidos do amor trinitário, somos todos irmãos e irmãs, o mesmo Pai e o mesmo Espírito. O Espírito Santo é amor desprendido, puro de Deus, é contentamento e alegria. Ó Pai, transbordância fontal da vida, generosidade sem medida, sem fundo, gratuidade difusiva de si mesmo, ser em sua própria jovialidade, princípio gerador do universo e de cada criatura. Deixai-nos participar do vosso amor. Ó Filho, acolhida da jovialidade, que qual lactente na cordialidade jovial da sucção do leite materno, toma o corpo da sua existência como fruto prenhe e perfeito da obra, dai-nos participar do vosso amor. Ó Espírito Santo,
que não é o terceiro de uma série ou de uma ou mais, de um mais um, mas a atração do uno, da comunhão, união do Pai e do Filho, como a identidade da diferença do Pai e do Filho na jovialidade do dar e receber, no empenho de acolhida. Acolhei-nos no vosso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus da bondade e da misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Leonardo, até o próximo domingo, saúde para nós. Até o próximo domingo, saúde para todos nós. Não esqueçamos de nos vacinar. E para mim, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. E não esquecer de que se fala em terceira onda. Nós precisamos nos cuidar. Nós não queremos chegar à situação que já vivemos aqui em Manaus. Um bom domingo e Deus abençoe a todos. Até domingo. E queremos mais uma vez lembrar que os moradores da Rua das Flores, no bairro da Compensa, estão solicitando a presença da Águas do Amazonas. Até que já deve ter chegado no local. Uma adutora se rompeu ali, inundando as casas, inclusive arrastando até carros, segundo informações de moradores lá da Rua das Flores, no bairro da Compensa, onde essa adutora se rompeu. As primeiras do esporte. Vamos falar um pouco de esportes aqui. Ontem à tarde e à noite tivemos o Campeonato Brasileiro. A sua primeira rodada, o Cuiabá empatou com o Juventude em 2-2. O Bahia venceu o Santos por 3-0 e o São Paulo empatou com o Fluminense, jogando lá no Morumbi em 0-0. O Fluminense perdeu um pênalti. Na Série B, o Vasco foi derrotado pelo Operário 2-0. CRB 2, Clube do Remo também 2, o Remo venceu esse jogo por 2-0. Confiança 3, Cruzeiro 1. Cruzeiro jogando com 2 homens a menos durante quase todo o jogo. Curitiba 2, Avaí 0. E hoje tem clássico entre Flamengo e Palmeiras. O Gabigol teve uma exposição e está fora do clássico de hoje, às 15 horas, hora Manaus. Ontem, pela Liga dos Campeões, o Manchester venceu, o Chelsea venceu o Manchester City por 1-0 e foi campeão. Chelsea, campeão. O nome é Chelsea, né? Chelsea. E Inglaterra jogou ontem e venceu Championship 2-0 no Swansea. Deixa eu ver quem mais aqui. No futebol internacional, tivemos no feminino, São Paulo 3, Minas 0. E Internacional 1, Cruzeiro também 0. 7h11 em Manaus. Vamos descontrair um pouco de humor. Mas, gente, o negócio é o seguinte: a discriminação, ela é fortíssima. Por exemplo, outro dia eu estava bebendo no shopping, estava lá tomando meu uísque e tal. Quando eu saí, fui apanhar um táxi. Taxista nasceu para discriminar a gente que bebe. Eu escutei quando o taxista disse pro outro: pega o casal, deixa o bêbado que é meu. Eu entrei no táxi, sentei. O taxista disse: vamos para onde? Eu disse: vamos lá para o FRN, que tem um barzinho de frente à faculdade, que ali só rola papo cultural. Menino, eu vi o Forte do Reis Magos passar por mim 5 vezes. Eu disse: amigo, você está rodando comigo? Ele disse: não, doutor, aproveita a paisagem que o senhor está em Natal. No Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro? Cadê? A favela se manifesta logo, né? Aí, no Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro, apanhei um táxi no aeroporto do Galeão. Aliás, o povo carioca é o povo que sabe receber melhor no Brasil. São atenciosíssimos. Você chega no aeroporto do Galeão, eles levam sua mala, levam celular, levam relógio. Tem uns que levam até o tênis da gente. Ele não quer ver você carregando peso. Carioca é fenomenal. Taxista no Brasil é padronizado. Saí do Rio para São Paulo, cheguei em São Paulo, no terminal do Tietê, apanhei o táxi, entrei. O taxista disse: vamos aonde? Eu disse: vamos pro Tatuapé. Ele olhou para mim e disse: quer que pegue um minhocão? Eu disse: se você conseguir dirigir só com a mão.
Pode segurar o Gui. É a discriminação. A discriminação é forte. 7h12 em Manaus. Vamos relembrar os antigos reclames do rádio. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerinos continua numa boa. Bamerinos? É a poupança Bamerinos. Eu sou o D. Somos o DDD. DDD, um beijo na sua mãe. DDD, notícias pra provar. DDD, um susto no seu pai. Com DDD, vira Deus e ninguém vai. DDD, parabéns pra sua tia. DDD, desculpas pra sua noiva. DDD, boa noite pra uma amiga. Com DDD, vira Deus, você fica em rica. Assim se faz. O aprendizado é uma arte que requer a dedicação de professores talentosos e um colégio com infraestrutura completa. Assim surgiu o Colégio Leonardo da Vinci, primeiro e segundo graus e pré-vestibular. Os melhores professores da cidade em modernas e confortáveis instalações, onde o aluno tem aprimoramento cultural e uma ótima preparação para o vestibular. Vem você também para o Colégio Leonardo da Vinci. É como mágica. Em um simples toque, o erro desaparece. Liquid Paper. É líquido e certo. Encher uma garrafa de Old Date leva anos. Maltes raros envelhecidos 8 anos. Old Date. Beba com prazer. Sirva com orgulho. Olímpico Sam. Light. Olímpicos Special Line Tênis. Basket. Special Line Náutico. Special Line Basket. Olímpicos Náutico. Melhor que um Olímpicos, só outro Olímpicos. Tem um cigarro. Alguma preferência? Suave, fino. Só? Que tenha boa qualidade. Tá. Com uma embalagem bonita. Novo Balas Slims Extra Suave. O prazer a dois. 7h15 em Manaus. As pessoas devem se acautelar, tomar muito cuidado com seus CPFs. A Receita Federal está cobrando, o governo está cobrando o auxílio emergencial de pessoas que receberam de forma indevida. Não deveriam receber, estão cobrando. As pessoas nem sabem que isso aconteceu. Muitas até já pagaram sem nunca ter recebido um tostão sequer. E isso deve ser ajuizado posteriormente, porque é um verdadeiro absurdo. Ainda há pouco eu fui surpreendido aqui com a cobrança através de um DAP de um familiar meu. Eu acho que a pessoa nunca nem passou perto desse auxílio emergencial. E muita gente, conheço outras pessoas que já foram vítimas também dessa cobrança do auxílio emergencial. Você tem prazo para pagar e tem que pagar e é por aí. Mas eu acho que isso deve ser ajuizado porque não é possível. Agora a pessoa, como prova que ela não recebeu esse dinheiro, é uma outra história. Mas é lamentável. O país está cheio de bandidos, de gente mal intencionada, de ladrões, de gente que fica arquitetando o pior para enganar o povo, enganar as pessoas. E pegando o CPF das pessoas e fazendo compras e fazendo outras maracutaias por aí, cometendo atos ilícitos com CPF que não é dele. E pior é que passa. Se você vai comprar alguma coisa, mostra todos os seus documentos, é provável que você não compre, você não consiga. Mas se um bandido fizer, ele vai conseguir na hora. Ninguém sabe que segredo é esse. 7h30 em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes.
Quero mandar um bom dia aqui muito especial para meu querido amigo empresário Adelson Pinheiro e a dona Sigrid, lá na João Câmara, na S. Pinheiro, no Novo Aleixo, que estão acompanhando o Jornal Especial de domingo e, claro, todos os dias acompanhando a programação da Rádio Difusora e o Jornal da Manhã. Elias Emanuel, bom dia para ti, bom programa daqui a pouco com a Melissa e bom café também. Jerusa Santos está acompanhando o jornal. Doutor Raimundo Silva já mandou um recado. Bom dia, doutor Raimundo Silva, dona Metista. Deixa eu ver quem mais aqui. O Antônio Pereira, que é meu braço direito e meu braço esquerdo também lá no Sindicato dos Radialistas. Bom dia, Antônio, para ti. Doutor Nicolau Libório, quero mandar um bom dia para meu querido amigo Júlio, o Julinho lá do Bradesco. Bom dia, Júlio, para você. E também para Tatiane, que é gerente também do Prime Boulevard. A dona Adriana e a dona Juscelina Prijo, que estão acompanhando o jornal, bom dia para elas. Major Afrânio, José Alberto Zegdeg, dona Guia Cristina, lá em Manacapuru. O J. Rai, que está em Iranduba. Claudino Castro na Uruguará FM. O Paulo Tássio e a Carol, bom dia, esse casal bonito. E ainda doutor Paulo Rocha Filho. Doutor José Márcio, que é odontólogo, bom dia para ti, Márcio. Nosso Fluminense ontem fez bonito. Deixa eu ver quem mais aqui. A Jovanca, o Antônio, o Francisco, a Joana, lá em Curitiba, no Paraná. O Nilson Araújo, que está lá em Capiranga. Dona Graça Vieira, bom dia para a senhora. Dona Mara Vieira, na Cidade Nova. A Dani e os filhos Igor e Iago. Andréia, bom dia para ti. Pessoal que está emagrecendo. Andréia, Andresa, Adriana, Débora, todo mundo no regime. E magérrimas agora. Deixa eu ver, Gabriel, Maria Eduarda e Guilherme. Dona Naí, dona Renê lá no bairro do Alvorada. Doutor José Márcio, já falei. Flávio Seabra e dona Eneida Pacífico. Jornalista Mário Monteiro. Dona Carminha. Também grande fotógrafo Antônio Menezes e sua esposa dona Leila Menezes. Doutor Mário Amorim, dona Macrina, que acompanham o jornal. Dona Flora. A dona Conceição Paiva, o Mário, o Miro e o Melo, os 3 M's, taxistas que estão aqui, próxima feira do artesanato no Eduardo Ribeiro, e que ficam aqui todos os domingos e acompanham o jornal. A Elivanda, que é a sargenta da PM, Charles, o Charleco, João Santana e Lúcia, lá no bairro a Chapada. Deixa eu ver quem mais, o Edivaldo e Marquinhos da Segurança da Assembleia, João de Deus, Eduardo, o Dudu da Sali, dona Ana da manutenção da Galeria da Assembleia Legislativa, dona Terezinha do Cartório, bom dia para a senhora. Luiz Costa aqui na 24 de maio, Luiz Costa, bom dia para ti. Dia 24 foi o nosso dia, né? O dia do telegrafista que passou essa semana. Luiz Costa foi telegrafista dos Correios. E falando em telégrafo, foi a minha primeira profissão registrada. Dona Tereza, bom dia para a senhora. O Ricardo, sua esposa Jussara, também um bom dia para o Antônio Costa. Aline Nelma, Janete e Amorim em São José do Mipibo, no Rio Grande do Norte. Oi, Janete, bom dia para ti. Dona Lúcia e o Luiz Márcio e os filhos Mateus e Zeus lá no bairro da Redenção. São pessoas que acompanham o jornal aqui diariamente, em especial o jornal de domingo. O nosso querido Macho, pois é, rapaz, está acompanhando o programa lá em Manacapuru. O José Alberto Zegdeg dizendo que nosso reverendo Dedé está sentindo sua falta nas celebrações de todas as sextas-feiras. Estou fora dessas celebrações, meu caro Zegdeg. Isso fica para você. 7h34 em Manaus. Muita gente tem falado sobre a imprensa marrom. Imprensa marrom e a imprensa marrom. E vamos falar um pouco sobre isso. Eu tenho ouvido muita gente falar sobre isso.
Imprensa marrom é uma expressão de cunho pejorativo utilizada para se referir a veículos de comunicação, principalmente jornais, mas também revistas, emissoras de rádio e TV, considerados sensacionalistas, ou seja, que buscam elevar as audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos sem compromisso com a autenticidade. E é o equivalente em português do tempo em língua inglesa de yellow press. Em ambos os casos registram-se transgressões da ética jornalística. Agora, divulgar fatos e informações que são distribuídas pelas agências é uma outra história. Nos Estados Unidos, a expressão yellow press surgiu por causa do personagem de histórias em quadrinhos The Yellow Kid, criado por Richard Pelton, e um dos focos da disputa entre os jornais New York World e New York Journal American. Como as duas publicações se destacavam também pela competição levada às últimas consequências, os críticos começaram a se referir a ambas como imprensa amarela. Outro fato que se fala muito aqui, principalmente em Manaus, é de que os órgãos de comunicação falam muito sobre pandemia, sobre o que está acontecendo. Na realidade, o que os órgãos de comunicação fazem é orientar a população no que está acontecendo, onde estão os postos de vacinação, o que os cientistas falam. Então, somente isso. E dia desse eu estive monitorando as estações de televisão. A Globo falava em pandemia. A Rede Bandeirantes falando em pandemia. A CNN falando em pandemia. E por aí vai. É o assunto que é predominante, é o assunto do momento. E as pessoas também têm que entender esse lado das coisas. Segundo Alberto Dines, o conceito de imprensa marrom foi utilizado pela primeira vez no Diário da Noite, em 1960, ao noticiar o suicídio de um cineasta. Ele escreveu que a tragédia era resultado da atuação irresponsável da imprensa amarela. O chefe de reportagem, Calazans Fernandes, então, mudou para a imprensa marrom, alegando que o amarelo é uma cor alegre, enquanto o marrom seria mais apropriado por ser a cor dos excrementos. E tenho dito. Pessoas perguntando sobre a Mega Sena. Duas apostas, uma de Maceió e outra de São Paulo, acertaram as 6 dezenas do concurso 2.376 da Mega Sena, realizado neste sábado em São Paulo. Cada um vai receber 47.341.439 reais e vão exigir os 63 centavos. Olha só, Jurandir Vieira, que daqui a pouco vai apresentar o Domingo é Nosso, as dezenas que foram sorteadas na Mega Sena. 12, 14, 17, 18, 19 e 22. Foi até o número 22. 12, 14, 17, 18 e 19 pois é, ele deu depois 12, 14, 17, 18, 19 e 22. Aqui ela teve 43 apostas, cada uma vai receber R$18.922,04 e a quadra vai pagar para 19.908 apostadores R$587 e se conforme. O próximo concurso será na próxima quarta-feira e o prêmio estimado é de R$2,5 milhões. O Júnior Vieira mandando um abraço aos seus familiares, dizendo que chegou bem e que daqui a pouco vai estar no ar apresentando o Domingo é Nosso. Dorinha Vasconcelos, do outro lado do rádio também ouvindo. Ela gosta dessa música do Daniel, né? E bom dia, Dorinha, para você. Muito obrigado pelo carinho que você tem com todos os comunicadores aqui da Rádio Difusora, em especial comigo. Sei que você gosta muito do Jardina, e o Jardina cobrando, o Jardina adora um 0800. Ele quer perfume, né? Não é só ser fã, não, tem que trazer perfume, né? E beleza. Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã. As páginas estão devidamente fechadas. Dentro de instantes, Grande Vieira vai estar aqui apresentando o Domingo é Nosso. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina, que também é um dos comunicadores da casa e que faz muito sucesso. Apresentação, Paulo Guerra. Eu deixo aqui com 3 pensamentos. Não há sol todos os dias, não há alegria sempre, mas tudo em algum momento melhora.
Está proibido abandonar seus sonhos, não importa quantas vezes caia. Levante-se. E finalmente, quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. É interessante isso. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.